Mas um deputado bolsonarista resolveu fazer esse comentário, né, usar a medalha de prata da Raíssa para defender o trabalho infantil. Ele diz que as crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar, mas a skatista Raíssa Leal ganhou uma medalha de prata na Olimpíada. Eu queria que você falasse para ele, que eu estou quase aqui aparecendo no Sextoge. Como é que você explicaria para esse deputado que isso aqui não é trabalho, né? E que o incentivo ao esporte, principalmente para a juventude, é tão importante, você como educador, Daniel? Olha, primeiro dizer que eu chorei que nem criança ontem, fiquei até tarde, quis ver toda a cerimônia. Confesso para vocês, assim, é feio da minha parte, né? Mas eu confesso que eu torci muito contra a americana, porque ela podia tirar a posição da Raíssa e assim, fazer o quê, né? A gente é humano, a gente erra, né? Tem esses defeitos, né? Mas eu fiquei muito emocionado. A história da Raíssa, ela é incrível, né? Tem pessoas que têm esse carisma, né? De superação, e a Raíssa representa concretamente, eu estou ficando emocionado, representa concretamente isso. Eu sou um dos lutadores internacionais contra o trabalho infantil. Eu tive um episódio muito difícil até na minha vida, assim, em termos de debate, que eu fui para a Bolívia uma época debater com o Evo, e o Evo concordou com a minha posição. E eles defendem na Bolívia o trabalho infantil porque é outra cultura. A cultura andina não considera o trabalho infantil algo errado, eles consideram que é um valor, né, as crianças trabalharem. E eu perguntei para o presidente Evo se o trabalho infantil é um valor também para as elites bolivianas. Ele disse que não. Então, claramente, era uma situação de não trabalhar, uma situação de privilégio, e que a gente tem que transformar em direito. E o presidente Evo, como um grande estadista, ele falou, vou rever minha posição, e começou a rever a posição dele. O deputado Sóstenes, que é um deputado que gosta de polêmica, ele vive disso, ele não tem nenhum tipo de brilho na vida, ele só se dedica a fazer polêmica, ele não tem capacidade de construir outra questão, ele não compreende a questão esportiva. De fato, eu tenho discutido com vários militantes internacionais contra o trabalho infantil e com professores de educação física que a gente precisa regulamentar todas as modalidades em relação à participação das crianças, inclusive por questões esportivas. Uma criança, um pódio que teve 2 meninas de 13 anos, primeiro e segundo lugar, e uma menina de 16, é um pódio que determina um ciclo no esporte muito curto, porque com 22 anos, elas já vão estar superadas, pela maneira como se estrutura o esporte, como se faz a renovação. O futebol, basquete, etc., eles estabeleceram idade mínima para participar de eventos esportivos exatamente por isso, para poder gerar um arco de desenvolvimento do esporte maior. Então, tem uma questão esportiva, tem uma questão relacionada à experiência concreta da vida da criança. Agora, no caso da Raíssa, é importante dizer, ela tem um grande apoio psicológico, ela tem todas as polêmicas na Confederação Brasileira de Skate, mas os skatistas, eles vivem em uma comunidade que é inimaginável em termos esportivos, é quase a comunidade do sonho. Não sei se vocês acompanharam as transmissões do skate. Não. Daiane, na transmissão do skate, eu me senti mal de torcer contra a americana, porque todo mundo estava torcendo a favor da americana, inclusive a Raíssa. Quer dizer, uma menina que vive nesse ambiente, que construiu tudo que ela construiu, quer dizer, o que ele está fazendo é só uma polêmica para tentar forçar uma agenda nefasta que é o trabalho infantil. E eu vou dizer para o deputado Sóstenes o que é o trabalho infantil. O trabalho infantil é a exploração do trabalho doméstico no Brasil. Trabalho infantil é a exploração sexual de crianças. Trabalho infantil é a exploração no campo. É mutilação de corpos. Quer dizer, nada disso passa perto da Raíssa. E, concretamente, e aí a gente também tem que chamar a atenção aqui de maneira muito clara, naquilo que foi construído em 2016, tanta gente criticou as Olimpíadas, muitas vezes com razão, de 2016, mas estruturação do esporte brasileiro, que não pôde ser completada porque veio o golpe, ela estava toda baseada num conjunto de suporte aos esportistas que praticamente evitava qualquer tipo de trauma decorrente de uma má experiência no esporte. Tanto é que todos os esportes que aparecem problemas, eles são problemas que estão em ciclos olímpicos anteriores a efetivamente o começo da preparação das Olimpíadas de 2016. Podem checar isso.
Então, a gente, o Sóstenes só está querendo fazer polêmica. A gente tem que, na verdade, comemorar muito a trajetória da Raíssa, entender que é uma menina, entender que ela está num esporte extremamente competitivo, que o ciclo está ficando mais curto, então tem que prepará-la para uma aposentadoria muito precoce, inclusive, né? E dizer que eu vou dizer para vocês, assim, não tem época da minha vida que eu chore mais do que em Olimpíadas, né? E tem vezes que naqueles sonhos que a gente já adultos, né, ainda mantém, né? Eu ainda acredito que a gente vai conseguir construir uma política de incentivo ao esporte que esteja menos preocupada, inclusive, com competição, mas preocupada efetivamente em demonstrar o quanto que saber lidar com uma competição de forma ética, como os skatistas lidam, e que o Sóstenes nem sabe o que é, e saber construir também relações de solidariedade num processo competitivo, de espírito de equipe, etc., que sobrou na delegação de skate, mesmo com o problema que nós tivemos com o Kelvin, com a Pamela, que devem ser resolvidos, mas isso demonstra que os skatistas estão no caminho certo. E viva a esquerda brasileira, que sempre incentivou o skate nas nossas periferias e foi tão criticada por incentivar o skate. Vocês não têm noção de como a Luísa Erundina estava ontem. Ela parecia uma criança, ela nem tinha visto ainda a Raíssa, né? Ela deve ter ficado acordada para assistir, ainda não falei com ela, mas ela parecia uma criança, porque ela foi praticamente dizimada pela imprensa por incentivar o skate aqui em São Paulo. Então fica um recado, o governo bom é o governo de esquerda. Me desculpa quem discorda, mas aí tem que discordar com o argumento. Muito bom, sua fala muito emocionante também, Daniel. Todo mundo, né, belas palavras aqui, todo mundo curtiu muito a Raíssa, que é uma Daiane falou, né? Ela contagia, a alegria dela é uma coisa absurda. Você vai lá nos stories, é um good vibes o tempo inteiro, né? Ela fazendo os passinhos do TikTok ali. Os vídeos são muito legais mesmo. E lembrar aqui que 80% dos atletas que estão em Tóquio recebem Bolsa Atleta, né? A ajuda financeira, o investimento mesmo na carreira dos atletas que vem dos governos do PT, né? Importante. Exatamente. Mas, muito bom, Daniel. Isso. A gente não pode, Gisele, deixar de falar a realidade. A gente não está apresentando aqui um argumento, não é uma questão de inventar. A gente está dando um fato, né? O que era o Brasil, o que se tornou o Brasil, né? E que bom que a gente tem uma Raíssa aí para mostrar o caminho. E o Douglas também, na seleção de vôlei, né? As pessoas ficam criticando, porque o Douglas... Agora as pessoas estão valorizando, o que o Douglas está fazendo pela causa LGBT, o que o Douglas está fazendo, o que sempre fez pelo Brasil. Eu torço muito para que um dia no futebol a gente tenha um jogador que se assuma em nível de seleção brasileira, que tenha a coragem de enfrentar tudo que representa o futebol, que é o esporte que eu sou mais apaixonado, tudo que representa o futebol, e que diga que com toda a liberdade a orientação sexual e que afirma a sua identidade. Quer dizer, a gente sabe, no mundo do futebol, mesmo eu circulando na várzea, a gente sabe dos jogadores profissionais que são constrangidos por conta do preconceito. Então, eu estou muito feliz. Até a Globo está fazendo uma cobertura interessante nesse sentido. A gente está ganhando fronteiras, né? Isso é luta nossa.